Oi, miniature! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje nós vamos trabalhar essa peça aqui. O passo a passo até chegar aqui eu já tenho disponível no canal, já trouxe para vocês. Hoje nós vamos dar sequência, nós vamos trazer uma outra opção de decoração, de complementação aqui. Para começar, a gente vai fazer uma mudança aqui nessa pintura. Essa daqui é a cor cerâmica, tá? Tinta PVA na cor cerâmica. E a gente vai começar pintando uma faixa aqui embaixo, tá? Eu comecei pintando a mão livre, mas depois eu entendi que é muito mais fácil a gente fazer a marcação com a fita crepe, né? Que aí você não precisa se preocupar se vai passar um pouquinho com o pincel. A mão livre é um pouco mais difícil. Então, faz aí a marcaçãozinha com a fita e aí você vai ter mais facilidade para fazer a sua pintura, tá bom? Na sequência, eu peguei, gente, algumas peças que eu já ensinei para vocês também aí nos vídeos. Eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos que vocês precisam assistir para fazer essa peça aqui, tá bom? Vai ter o tijolinho, vai ter o telhado. Então, como eu já expliquei em vídeos anteriores, eu não vou explicar nesse vídeo, tá? Mas eu vou deixar a playlist completa para vocês aqui embaixo. É só vocês assistirem lá, combinado? Agora, eu preciso fazer uma base aqui para o meu diorama. Essa daqui era a bandeja maior que eu tinha, então eu vou ter que aproveitar muito bem ela para dar o tamanho, porque tá vendo, ó? Então eu preciso cortar muito próximo aí da lateral para poder ter o tamanho suficiente para fazer a base ali. Cortei, dividi ao meio, colei uma sobre a outra para poder ficar bem grossinha. E depois eu vim, gente, com uma pedrinha para fazer uma textura nessa minha base para ficar mais irregular, menos certinho, assim, menos lisinho. Então, eu uso essa pedrinha para fazer essas texturas que dão uma aparência mais natural. Depois de colado, eu peguei uma tinta que, a meu ver, parecia muito com terra vermelha, para fazer um chão de terra batida aí. Se você quiser, né, você pode pintar com uma cor escura para representar a terra preta, pode pintar com um cappuccino para representar uma terra mais clarinha. Então, a cor aqui vai ser aquela que você quer representar. Eu gosto bastante de representar a terra vermelha. Depois foi só esperar secar e eu fiz a colagem aí. Eu costumo usar cola quente mesmo para colar, só fiquei segurando alguns segundinhos e aí ela já fixou. Peguei aquela minha base para eu fazer como se fosse um patamar aqui na frente da escada. Mas como ela tá bem baixinha, eu precisei cortar alguns pedacinhos da própria bandejinha de isopor que a gente tá usando para dar altura aqui. Então, eu coloquei 3 plaquinhas e em cima eu vou colocar essa plaquinha decorada de tijolinhos. Bem assim, tá vendo? Agora eu não vou me preocupar com a pintura, porque depois eu vou fazer tudo de uma vez. E aí eu fiz alguns degraus aí, como se a pessoa fosse descer uma escada. E aí não tem segredo, foi só colar uma parte na outra e depois um degrau no outro, formando uma escadinha. Para nossa árvore, eu peguei um ramo de cipreste. Eu gosto bastante dos raminhos de cipreste, acho que eles têm folhinhas miúdas, folhinhas não, galhinhos bem miudinhos aí na ponta que são resistentes, então eles funcionam bem aqui pro diorama. O único problema é que eu achei que a cor dele tá muito clara e eu quero representar uma cerejeira e ela costuma ter o caule mais escuro, então eu vou pintar esse caule com um rústico para ficar uma cor bem escura. Depois de seco, eu vim e passei cola. Você tem algumas opções aí para passar a cola. Você pode usar a cola do jeito que eu tô usando, pode passar com pincel, pode usar cola em spray. Eu costumo usar esse tipo de cola porque a ideia aqui do curso, a ideia que eu trago para vocês é uma ideia de simplificação de tudo. Então, não quero usar materiais que são caros, que são difíceis de acesso, que nem todo mundo pode adquirir. Eu quero trazer ideias simples, fáceis, que todo mundo consegue fazer, tá bom?
Então eu sempre vou usar, eu costumo usar, né, esse tipo de cola, mas vocês têm liberdade aí, se você tem condições, compra uma cola em spray, porque ela facilita muito, você ganha muito tempo fazendo, né, esse trabalho que eu tô fazendo aqui, né, com a cola, colocando ela aí galinho por galinho. Se você tem uma tinta, uma cola em spray, você dá uma borrifada e já resolveu o seu problema. É isso. Mudei de bandeja só para não colar tudo na bandeja. E eu vim com aquela nossa misturinha de fazer folhagem, que pode ser feita com espuma, pode ser feita com isopor, pode ser feita com papel. Eu já tenho também no canal alguns vídeos explicando como faz. Vão ficar aí na playlist também para vocês, então é só clicar para conhecer, tá bom? Aqui eu deixei bem apertadinho até ele colar e depois a gente tira os excessos, combinado? Enquanto seca, eu volto aqui para minha escadinha. Agora o que eu vou fazer é só pintar para deixar tudo com a mesma cor, deixar de forma uniforme. Eu escolhi essa cor aí de cima porque a gente já tá com bastante tons avermelhados lá na fachada, então eu vou deixar essa escadinha mais clara para ela poder se destacar, tá bom? Passei também aquela nossa tinta mais escura, bem aguada aí, para poder fazer o efeito de envelhecido, de luz e sombra. Eu usei o rústico, a cor rústica, molha o pincel bem molhado, passa na tinta, joga aí bem de forma aleatória mesmo, deixa entrar nos poros, nos buraquinhos e depois limpa o excesso por cima. Tudo seco, já vou começar a fazer a montagem aqui. Usando cola quente eu venho e colo, primeiro vou colar essa escada e depois eu vou colar esse telhado aí na parte de cima da portinha. Para fazer o acabamento do meu telhado eu vou usar esses gravetinhos roliços que eu encontrei por aí mesmo na rua. Quebrei e aí eu vou colar um lá atrás, como se fosse preso na parede, e eu vou colar outros aqui na frente e fazer a junção deles. Esses que vão na lateral, eu cortei ele com um ângulo aí para poder encaixar direitinho, ó, tá vendo? Deixei uma parte reta, a parte que vai na parede fica reta, e a parte que vai no telhado, ela fica angulada, para fazer o ângulo aí e ficar com um acabamento bonito, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês bem de perto para vocês entenderem. Esse ângulo aí. Parte reta na parede e parte angulada fixa aí no nosso telhadinho. Na sequência, eu já vou fazer a grama aqui. Eu estou usando cola branca, porque esse diorama ele vai ficar dentro de casa. Mas até aqui a gente usou materiais que vocês podem fazer peça para jardim, tá? Você pode colocar uma planta natural. Daqui para frente, aí já é diferente, tá? Quando a gente usa cola branca, já não pode mais ficar em lugar que tem umidade, não pode molhar mais. Se você quiser fazer uma peça parecida com essa daqui para deixar no tempo, simulando grama, essas coisas, você vai precisar usar uma cola de madeira ou uma outra cola que não dissolva na água, assim, sabe? Depois de seca, ela não volte ao que era antes, se molhar, tá bom? Mas até aqui, vocês poderiam sim fazer uma peça com plantinha de verdade, porque todos os materiais que a gente usou até agora, eles podiam molhar. De agora em diante já não pode mais, tá bom? Depois eu vim com o pó de serragem tingido de verde. Esse meu verde tá um pouquinho escuro pro tom de grama. Eu prefiro um tom um pouquinho mais claro, mas ficou bom também. Mas aí quando vocês forem tingir o pó de serragem, tomem cuidado para vocês encontrarem a tonalidade correta. Vou deixar secar e já volto. Eu precisei refazer aqui o efeito de envelhecimento, daí eu peguei o meu pincel seco, só sujo mesmo de tinta escura, tinta preta, tinta mais escura, e aí a gente vem fazendo aí os detalhes, dando um efeito de envelhecido nessa peça, tá bom? É importante que o pincel ele esteja seco, porque daí quando a gente passa ele consegue pegar as granulações
da peça. E aí isso dá um efeito mais natural, um efeito arranhado, assim, fica mais legal do que se você usar o pincel molhado, porque o pincel molhado ele vai fazer uma pintura contínua e uniforme. Daí não vai ficar legal, não vai ficar com o efeito envelhecido que a gente quer, tá bom? É isso. E aí já aproveitei, fiz também o telhado, e aí dei aquela... É como se você integrasse, né, a peça toda, porque uma parte estava nova, a outra estava velha, então a gente integrou tudo, fez uma integração aqui usando a pintura envelhecida e fazendo algumas sombras aí. Depois que a gente fez toda a parte do envelhecimento, é hora de vir já montando o paisagismo, né? Eu tenho aqui algumas moitinhas de grama. Eu já tenho aí no canal um passo a passo explicando, um vídeo só disso. Todos os vídeos, gente, que eu mencionei aqui, eu vou deixar na playlist, tá? Então, a playlist vai ficar com todos os vídeos que vocês precisam assistir para fazer essa casinha, tá bom? E aí, gente, a gente vai começar a montar aqui. Vou ver o que fica mais legal. Eu tenho aqui uns vasinhos que já estavam prontos, acho que eu vou aproveitar. Tenho esses aqui que ele é de barro mesmo, eu ganhei essas miniaturas, achei coisa fofa. E eu gosto muito de usar plantinha artificial. Eu escolho, assim, plantinhas que já são pequenininhas, né? E aí eu compro, assim, e vou desmontando elas. Essa, por exemplo, era um cacho, né? Mas aí eu separo, coloco separadinho, para fazer aqui e ficar proporcional ao nosso arranjo, ao nosso trabalho, tá bom? E aí eu vou montar aqui do jeito que eu acho que fica legal e eu vou mostrando para vocês. Vou mostrar para vocês o resultado final, olha só, o resultado foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dicas tenham ajudado vocês aí no trabalho de vocês. Comenta aqui o que você achou, curte, para o YouTube entender que esse vídeo vale a pena, que esse conteúdo vale a pena e indicar para mais pessoas, tá bom? É isso, miniaturer. Obrigada por ter assistido até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!